Alô, amigos, muito boa noite. Nós estamos chegando mais uma vez aqui na página da Sociedade Espírita Ponte de Luz de Rolante, quando nas quartas-feiras nós temos as nossas palestras públicas virtuais, porque as portas físicas, por determinação da FEB, da FERGS e por nossa própria consciência, continuam fechadas devido à pandemia, mas abertas espiritualmente. E hoje à noite nós vamos ter a palestra do Velocino Camargo. Ele vem até o nosso programa de palestras. Ele é trabalhador da Sociedade Espírita Caminho da Luz de Porto Alegre, com o tema Ensina-nos a Amar, Amélia Rodrigues. Mas antes, nós vamos para a nossa prece de início desta palestra. Fechando os nossos olhos físicos e abrindo os nossos olhos espirituais, queremos ir de encontro à luz divina do nosso guia e mestre, o nosso amigo Jesus, também pedindo a proteção do nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, a equipe espiritual, que abençoe a cada um que esteja nos acompanhando, a cada um que também não esteja nos acompanhando, mas que nosso pensamento chegue até vocês com amor, perdão, caridade. Vamos aproveitar a palestra da noite de hoje para aprender um pouco mais sobre o que Jesus nos ensinou. Não com palavras, mas com atos. Vamos aproveitar a noite de hoje para que possamos aplicar no nosso dia a dia todas as coisas que a nossa casa, que o Espiritismo nos oferece. Vamos pedir para aqueles desamparados de uma casa, de uma roupa mais quente, de um alimento, da vida física, porque desencarnou devido a essa pandemia, que seja recebido com todo amor e carinho no mundo espiritual, e aqueles que ficaram também, nós queremos levar o nosso consolo, a nossa vibração, o nosso amor. Obrigado a você que vai nos acompanhar, obrigado a você que está com a gente. Vamos para a palestra Velocino Camargo, que nos fala sobre Ensina-nos a Amar. Amélia Rodrigues foi uma alma que ela, quando reencarnada aqui com este nome que nós conhecemos, ela nasceu com o nome de batismo de Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues. Nasceu no então município de Santo Amaro em 1861, que é no interior do estado da Bahia. E ela faleceu em 1926. Esta mulher, entretanto, ela foi alguém à frente do seu tempo, porque ela rompeu todas as barreiras que limitavam o acesso da mulher às várias atividades sociais. Então ela foi uma educadora por excelência no estado da Bahia. Escreveu obras de educação, educação infantil, poemas. Ela escreveu também peças para o teatro, foi jornalista, escreveu em vários periódicos religiosos daquela época. E ela tinha um pendor para os temas evangélicos, aqueles que estavam ligados aos ensinamentos de Jesus.
E depois do desencarne, ela, depois de um certo tempo, passa a se aproximar do médium Divaldo Pereira Franco e faz parte hoje da equipe espiritual de Joana de Ângeles. Então, Amélia Rodrigues, ela ditou, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, 10 obras. Estas obras constituem o que nós chamamos de série evangélica, porque todas elas falam sobre os ensinamentos de Jesus e muitas delas citam fatos históricos e dados relevantes que são até mesmo desconhecidos de nós pelo meio da historiografia normal. As pessoas que se dedicam à recuperação de dados históricos do tempo de Jesus, muitas vezes nós esbarramos na pequena quantidade de fontes. E Amélia Rodrigues, através dessas obras, faz inúmeras revelações daquela época de Jesus. Nós vamos nos ocupar hoje com a penúltima das obras dessa série evangélica, que é a Mensagem do Amor Imortal. E nós vamos trabalhar o capítulo 9, que é Ensina-nos a Amar. É uma passagem em que o apóstolo Pedro, Simão Pedro, filho de Jonas, ele conversa com Jesus após o Sermão da Montanha e pede para que então Jesus auxilie ele na conquista desse novo caminho que anunciava Jesus. E Jesus vai falar para Pedro, então, neste momento, de algumas informações acerca deste amor. Como é que nós desenvolvemos esse amor? Uma vez que nós temos hoje já a capacidade de entendê-lo, de perceber a grandeza desse amor proposto por Jesus e que se encontra nesta belíssima síntese que é o Sermão da Montanha, como é que nós vamos colocar esse amor em prática? Como é que nós vamos exercitar esse amor? Que caminho nós vamos percorrer? Então, esta passagem ela é importante neste diálogo que Pedro estabelece com Jesus, em que ele pede para o Cristo, para que Cristo ensine ele sobre o amor. Como é que ele deve fazer para conquistar esse novo caminho? Então, Amélia Rodrigues, nesse capítulo 9 desta obra, A Mensagem do Amor Imortal, ela fala dos momentos que precederam o Sermão da Montanha e depois desses instantes logo após, em que Pedro, tocado por esta mensagem do Sermão do Monte, então vai dizer para Jesus que ele, mesmo sendo uma pessoa rude, uma pessoa de pouca leitura, de pouca compreensão, uma pessoa que ia eventualmente na sinagoga, mas jamais tivera contato com a expressão daquele sentimento que ainda para os homens daquela época era algo estranho, soava como algo diferente. Porque este amor de Jesus é um amor diferente. Aquilo que nós chamamos de amor é um sentimento. E este é um sentimento muitas vezes difícil de nós encontrarmos palavras para ele. O que quer dizer amor? Que sensação é esta que envolve aquele que está na plenitude do amor? Porque para as outras sensações humanas nós temos uma facilidade maior para descrever. A gente descreve muito bem a dor, a gente descreve muito bem o calor, porque são sensações, são sentimentos que nós estamos mais familiarizados. Agora, o amor é algo mais complexo, não é tão simples assim de nós definirmos o amor. Os filósofos tentaram, às suas maneiras, buscar esse entendimento do amor. E nós vamos encontrar referências a essas categorias de amor desde a época dos gregos. Então nós vamos encontrar um amor em Platão, e que para Platão o sentimento que corresponde a esta palavra amor, ele chamava de eros, porque no grego existem várias palavras para definir amor. Um tipo de amor para os gregos era o amor eros,
que estava definido no trabalho e na obra de Platão. Amor para Platão era desejo. Então, este sentimento que toma posse do ser humano, no momento em que ele deseja ardentemente alguma coisa, esta sensação que preenche este ser em razão de um desejo é chamado de amor. Quando a gente deseja estar próximo de alguém, quando a gente deseja realizar alguma tarefa, quando a gente deseja estar dentro de uma sala de aula, quando a gente deseja fazer uma viagem, esse sentimento que nos preenche, que é abundante na nossa alma, era aquilo que Platão chamava de eros, amor eros, amor desejo. É aquele amor que ainda não está na nossa posse e que nós vamos à busca dele. Porém, havia um outro amor que era o amor de Aristóteles, que era chamado amor filia, que foi Aristóteles que desenvolveu esta ideia de amor filia. Aristóteles dizia o seguinte: não, amor não é só desejo, amor é também presença. Amor é aquele sentimento de plenitude por aquilo que nós estamos fazendo agora. É algo que nós estamos desenvolvendo e realizando e que nós gostaríamos de que aquilo se perpetuasse no tempo, que nós queríamos talvez segurar os ponteiros do relógio para que ele não andasse mais, para que a gente aproveitasse aquele instante. Este é o amor filia. É aquele amor em que a pessoa encontra a sua máxima potência. Cada um de nós pode imaginar uma situação na qual a gente esteja na nossa máxima potência. Esses dias eu vi a publicação de uma amiga minha no Face, de algumas fotos dela na sua relação com os filhos. E ela expressando no olhar, no sorriso, no toque, a sua alegria, a sua felicidade, o seu amor no contato com os dois filhos, os dois, um menino e uma menina. Então, para ela, filia é este amor do contato, da presença, em que a gente não quer que aquele tempo acabe. Então, a gente quer prolongar esse sentimento, quando a gente está na nossa máxima potência. Então, talvez o artista, aquele que gosta da pintura, aquele que escreve, aquele que faz desenhos, aquele que projeta, e se isso faz parte daquilo que a pessoa mais almeja, de que ele se sente pleno naquele momento, este sentimento, segundo Aristóteles, é o amor filia, também é amor. Mas é Jesus que vai nos informar de um amor diferente. É Jesus que vai nos informar de um amor onde a potência que vale, a potência que tem expressão, não é a potência a minha, mas é a expressão da potência do próximo. Porque o amor em Jesus tem muito valor a presença do outro na nossa vida. É quando a potência do amado tem mais expressão do que a potência daquele que ama. É o amor que nós chamamos de amor ágape, é um amor sublime, é aquele sentimento da alma que se sente numa união com Deus, quando ele consegue ser útil a quem ele ama, quando ele consegue se devotar a alguém de corpo e alma, quando ele consegue produzir felicidade no outro, alegria no outro, bem-estar no outro. Então a gente começa a perceber que o amor em Cristo ele tem uma dimensão que transcende o ser. E isto foi o diferencial do ensinamento do Cristo à sua época. Então é isso que está no Sermão do Monte, para que aquelas pessoas entendessem esta dimensão do amor ágape, passando por todas as dificuldades que a vida talvez nos impor, mas nunca, por qualquer sofrimento, levantar a mão, agredir, praticar o mal,
ser descortês com alguém, humilhar alguém, prejudicar alguém. Vejam, a dimensão do amor em Cristo tem o outro como referência. O outro como referência. Observa o outro, analisa o outro, percebe o outro. Este amor do Cristo é tão importante para a humanidade que eu fico imaginando que se Jesus não tivesse vindo, não tivesse deixado a sua mensagem, nem os seus apóstolos, nem os seus discípulos, aqueles que seguiram a Jesus e que deram testemunhos deste amor ao longo do tempo, nós ainda viveríamos num período histórico de muito sofrimento e de muita barbárie. Porque a gente pode perceber que em determinadas culturas que não penetrou esse ensinamento do amor de Jesus, ainda há graves comportamentos de natureza social a serem corrigidos, que muitas vezes desrespeitam o próximo, porque não tem esta visão da igualdade que nós encontramos no ensinamento de Jesus. Que muitas vezes algumas culturas têm restrições ainda hoje para com a mulher, em que ela não pode uma série de coisas na sociedade, como se nós vivêssemos ainda na Idade Média, como se somente algumas das pessoas tivessem valores maiores do que as outras. Isso é incompatível com o ensinamento de Jesus. Isso é incompatível com a proposta de amor de Jesus. Então a gente observa em que ainda nesses lugares, nesses agrupamentos, em que esta noção de amor trazida por Jesus ainda não penetrou nestas almas humanas, nós encontramos ainda estas segregações, seja ela de raça, seja ela por sexo, seja ela religiosa, porque não consegue identificar o outro como o meu semelhante, nesses critérios de identidade, de igualdade, de fraternidade. Esta é a grande diferença do amor. Quando Pedro percebeu isso nos ensinamentos de Jesus através das bem-aventuranças, como nos esclarece Amélia Rodrigues, Pedro vai dizer assim para Jesus: Jesus, ajuda-me, dize-me qual o primeiro passo que deverei dar na conquista do novo caminho. É como se um aluno que vislumbrou um caminho seguro a seguir na sua trajetória profissional pergunta para o mestre qual o primeiro caminho, o primeiro passo, melhor dizendo, que devo dar no caminho da minha formação profissional. E aqui Pedro, então, tocado pela mensagem de Jesus das bem-aventuranças, em que deveria ser bem-aventurado o humilde, bem-aventurado aquele que sofresse perseguição da justiça, aquele que fosse injustiçado, bem-aventurado o manso, porque deles era o reino dos céus. Mas o que deveria, então, diz Pedro a Jesus, fazer? Qual o primeiro passo para dar na conquista desse novo caminho? E aí Jesus vai dar orientação sobre este amor, ensinar a amar. Jesus diz assim para ele: ama Pedro em qualquer situação e circunstância, por mais adversas que te se apresentem. Olha só, ama Pedro, ama sempre. Não deixa que as circunstâncias modulem o teu comportamento. Porque muitas vezes a gente diz assim, olha, eu faço para o outro aquilo que o outro fizer para mim. Olha, se a pessoa for boa para mim, eu serei boa para ela. Eu posso dar até minha roupa para ela, desde que ela seja boa comigo. Mas agora, se a pessoa me tratar mal, a gente diz assim, espera, porque eu também sei ser mal. Não é assim? Então é a outra pessoa que está modulando o nosso comportamento. Não somos nós que temos controle daquilo que nós queremos. Então é o outro. Se o outro me tira do sério, a culpa é do outro. Olha, eu só agi assim porque tu me tirou do sério, porque tu me humilhou,
tu não falou algumas coisas que foram ofensivas, então eu estou te ofendendo também. Mas olha Jesus há 2000 anos atrás, olha a noção que ele dá de amor. Ama Pedro em qualquer circunstância, por mais adversas que te se apresentem. Então não é as circunstâncias, as pessoas que vão modular o nosso caráter. Nós é que temos que ter controle do nosso caráter. Então ama sempre. O amor de Jesus é o primeiro e o último passo de quem busca a perfeição e ruma na direção excelsa do Pai. Então vejam, Pedro pede para que Jesus informe qual o primeiro passo na conquista desse novo caminho. E Jesus dá orientação. Diz, olha, o norte deste caminho na direção do excelso Pai é o amor. E o amor constitui o primeiro e o último passo nesta perfeição. Amar sempre. Mas como a gente tem dificuldade de entender este amor, então Jesus foi mostrando para Pedro o que era o amor. Porque quando o Espírito chega nesta dimensão do amor verdadeiro, todos os seus atos são atos de amor. Não há por que o Espírito pensar, fazer escolhas de comportamento. Quem ama governa a própria vida. Quem ama pode tudo, porque aquele que ama jamais vai fazer alguma coisa que prejudique a quem quer que seja. Por isso que os Espíritos nos dizem, quem ama pode tudo. Mas até nós fazermos com que este amor seja algo natural, nós fazemos escolhas de comportamento, escolhas de atitude. Por isso que existe aquilo que nós chamamos de ética ou de moral. A ética ou a moral é um comportamento baseado no nosso pensamento, em uma escolha. Escolha baseado em quê? Baseado no que faria uma pessoa que ame. Se o amor fosse abundante na terra, nós não precisaríamos de moral nem de ética nenhuma. Como o amor é escasso, a gente precisa da ética, a gente precisa da moral. A gente precisa saber qual é esse primeiro passo. É por isso que Jesus passa então a orientar a Pedro. Primeiro ele diz assim, Pedro, nunca te detenhas no exame do mal. Então é o primeiro passo na direção do amor, porque amor seria este sentimento pleno de uma ação natural na direção do bem. Como nós não temos isso ainda de forma natural, nós temos que agir por uma escolha. Então Jesus vai traçando para Pedro as escolhas que ele deve fazer. Nunca te detenha, Pedro, no exame do mal, de qualquer procedência, porque esse pensamento no mal, esse exame no mal, vai gerar sombras em nós. Claro, porque se a gente se voltar apenas para os erros, apenas para os equívocos, apenas para as dificuldades da vida, das situações, a nossa vida se torna uma vida de sombras. Vocês já viram pessoas que são assim, que só comentam mal, que só falam mal das situações, que tem uma visão pessimista da vida? É uma pessoa que em todas as suas colocações está falando mal do governo, está falando mal da situação do Covid, está falando mal do caminho que a humanidade escolheu, fala mal de tudo. Todas e quaisquer escolhas que quaisquer pessoas façam, ela vai sempre achar algo errado, só ela que pensa certo. Então ela vai criar um mundo de sombras. Então amar é não se deter no exame do mal. Os maus, todos aqueles que aos outros crucificam, que aos demais caluniam e perseguem, estão enfermos, diz Amélia Rodrigues. E em vez do ressentimento ou do ódio que inspiram, necessitam do remédio da compaixão, esta formosa filha do amor. Vejam aqui, Amélia Rodrigues está dizendo que a compaixão é a formosa filha do amor, mais uma vez.
Compaixão é moral. Compaixão é ética. Compaixão é uma virtude que nós nos esforçamos para alcançá-la. É algo escolhido pela nossa mente para que com o tempo tome definitivamente os nossos corações. Então, compaixão pelo outro. Não te detenhas no mal, diz Jesus ao Pedro. Enquanto os outros caluniam, enquanto os outros crucificam, enquanto os outros perseguem terceiros, veja eles como filhos enfermos, como pessoas distantes do bem e do amor, e ora por eles. Vejam, é a mudança de comportamento. Pedro pergunta: qual o primeiro passo que eu posso dar na direção da conquista desse novo caminho? E aí Jesus diz a ele: não te detenhas no exame do mal. Muda a tua maneira de pensar. Aquele que age de forma agressiva, aquele que realmente prejudica, que a gente identifica que é uma ação negativa, ora por ele, é uma pessoa enferma. Mas Jesus continua e diz mais o seguinte a Pedro: ademais, guarda na mente e no coração que tudo quanto acontecer na tua vida tem uma razão de ser, embora não o saibas. Porque acima de nós há o amor de Deus. E o amor de Deus é um amor cercado desta providência divina. A providência divina vai preparando o nosso caminho para que através deste caminho, destas circunstâncias que nos aparecem, nós vamos exercitando este amor. Então, para a gente ter esta certeza de que nada nos acontece sem que tenha uma razão de ser, que nós estamos envolvidos por esta providência divina, embora muitas vezes a gente não saiba. A gente não sabe ainda por que é que Deus escolheu neste momento a pandemia, mas a gente tem certeza que Deus nos colocou neste momento para que nós aprendêssemos, para que nós nos desenvolvêssemos. Quantas habilidades de amar nós estamos sendo convocados a exercitar neste momento. Paciência, tranquilidade, esperança, confiança em Deus. Então vejam, são estes atributos da alma que nós vamos ganhar pelo exercício delas neste momento. E aí Jesus diz a Pedro: então tenha em mente que tudo que te acontece tem uma razão de ser. Não te exaltes no triunfo e nem te desespere na dor. Porque nós não fomos feitos para permanecer num determinado triunfo social permanentemente, nem para mantermos-nos na dor por um longo período. Tudo é experiência. Às vezes a gente passa por um determinado triunfo pessoal na sociedade, com um destaque, uma posição social relevante, mas diz assim: isso tudo tem uma razão de ser. Não te prendas a isso, não te exaltes pelo triunfo. O triunfo não é teu. Deus te colocou neste lugar para um aprendizado sublime. Também não te detenhas na dor, nem te desespere com ela. É por um momento de aprendizado. E por isso, continua Jesus, preserva a tua paz no vasilhame da consciência honrada, mesmo quando erres, mesmo quando tu te atormentes, preserve a tua paz. Olha como ele é carinhoso, Jesus, aqui. Olha, preserva a tua paz mesmo quando tu erres. Porque o tormento do erro não corrige a falta. Não adianta nós ficarmos desesperados pelo erro que cometemos. Nós precisamos manter a paz, reconhecer o equívoco e pedir forças para repará-lo. Olha, é uma maneira completamente diferente de nós encararmos o erro. O erro não é motivo para nós cairmos numa prostração enorme, num processo depressivo, entrar para dentro de um buraco por causa da vergonha de ter errado. Não. Mantenha a tua paz de Jesus.
mesmo quando erres e mesmo quando tu te atormentes por isso, porque ela é a base da tua felicidade futura, mediante a tranquilidade dos teus sentimentos nobres. E por último, Jesus vai dizer a Pedro: nunca, Pedro, revides o mal por mal, confiando em nosso Pai, entregando-te a Ele sem reserva nem receios, porque Ele cuidará de ti, investindo os mais preciosos recursos da inspiração e dando-te resistência para os enfrentamentos necessários ao teu processo de evolução. Perdoa sempre e sempre, a tudo e a todos, Pedro, até mesmo àquilo e àqueles que aparentemente não mereçam perdão. O braço da divina justiça utiliza-se às vezes da aparente injustiça para corrigir e educar os infratores das soberanas leis. Ninguém vive no corpo apenas uma vez, e os delitos que foram na carne praticados, hoje ou mais tarde nela serão resgatados. Então não revides o mal com o mal. A vingança não vale a pena. A vingança gera mais dor ao espírito, porque todo o mal que nós fizermos na carne, um dia na carne nós temos que reparar e resgatar. Então, quando a gente compreende esta proposta de amor de Jesus, a gente se volta na direção do Pai, superando essas dificuldades, em primeiro lugar, fazendo a escolha ética, a escolha moral adequada, nos baseando no comportamento daquele que ama, para que algum dia, em um determinado momento, o amor seja natural de nossa alma, onde nada e coisa alguma irá nos abalar e nos ferir. Não haverá mais necessidade para perdoar, porque não nos sentiremos feridos, porque o amor ganhou esta grande dimensão. Por isso, ensina-nos a amar Jesus. Por isso, estas orientações que Jesus dá a Pedro. Para nós encerrarmos, eu gosto muito de uma poesia de Olavo Bilac sobre o amor. Ele diz assim: ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para amá-las muitas vezes desperto, e abro a janela pálido de espanto, e conversos com elas a noite toda, enquanto a Via Láctea como um palho aberto cintila. E ao vir o sol, saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis ainda, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando não estão mais contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama é capaz de ouvir e de entender estrelas. Só quem ama, meus amados, é capaz de ouvir e de entender estrelas. As estrelas são esses seres que estão em nossa vida, que corresponde a esse grande zimbório celeste. Cada uma das almas que fazem parte das nossas relações são as constelações sociais, são estrelas. E que quando a gente ama, a gente consegue ouvir todos os seus reclamos. Aquele que erra, aquele que faz mal, é um espírito ainda enfermo, que exige de nós cuidado, atenção. É aquela estrela que está com a sua luzinha apagada e que merece toda a compaixão, toda a nossa dedicação, todo o nosso esforço, para que ela um dia brilhe e compreenda o caminho na condução do Pai. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço aos trabalhadores, frequentadores do Círculo da Luz, aos nossos internautas que estão conosco, refletindo sobre estas magníficas lições de Jesus
para crescimento e engrandecimento de nossas almas. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nós. E assim tivemos Velocino Camargo, Ensina-nos a Amar, falando sobre Amélia Rodrigues. E com ele nós vamos fazendo nossa prece final, agradecendo a cada um que esteve nos acompanhando, agradecendo a equipe espiritual, agradecendo a Jesus, nosso amigo, onde nesse instante estamos de mãos dadas com ele, sentindo o seu abraço, o seu carinho, o seu amor, agradecendo ao Pai, nosso Deus, e pedindo proteção, paz e saúde. Nesses momentos em que o mundo está se modificando, em que a terra está se regenerando, e que possamos, sim, fazer deste mundo, o nosso lar aqui na terra, um mundo cada vez melhor, cada vez com mais amor, compreensão, trabalho por aqueles que perderam o trabalho, que voltem a encontrar para sustentar suas famílias, pão na mesa, um telhado, uma roupa quente e um abraço fraternal. A todos, muito obrigado, obrigado, obrigado.